Quando eu vi a thumbnail desse vídeo, eu tinha certeza que nós veríamos esse vídeo em live, porque o Dark Rain iria mandar como pedido de react. Sim, a thumbnail desse vídeo... E aí, Rosber? A thumbnail desse vídeo é um Pokémon fumando erva. É o Sprigatito, né? Se eu não me engano, da thumb. Se eu não me engano, é o Sprigatito. E eu vi a thumbnail antes de vocês dois falarem no grupo, tá? Antes de vocês mandarem mensagem no grupo mostrando a thumbnail, eu já tinha visto. Porque, né, eu sou inscrito no canal do Kaká. Não aqui no React Brasil, né? Eu sou inscrito lá pelo Animes do Moreno. É que eu vejo os vídeos pelo React Brasil, porque é a conta onde eu pago meu YouTube Premium. Bora para legalizando golpes de planta em Pokémon. Plantas. A forma de vida mais esquecida no seu dia a dia, mas a que mais influencia se você sequer está vivo. Sua existência no mundo Pokémon é completamente diferente do que nós vemos no mundo real, e seus golpes em específicos tratam sobre vários dos mais importantes aspectos de como elas funcionam em si. Com isso, vamos falar dos mais loucos e mais simples golpes do tipo planta, e como eles funcionam. Só vamos. Em Maldição da Floresta, o golpe amaldiçoa o oponente igualmente humano que virou o Pokémon que tem esse golpe como seu particular Trevenant. Já que ele sofreu da Maldição da Floresta, se tornando o fantasma que é, ele entende muito bem como fazer a maldição de virar uma árvore, já que aconteceu consigo igual. E esse é um dos pontos importantes. Olhar para o contexto da criação é sempre bom para entender a ideia original de um golpe, como Assovio em Folha, sendo apresentado na terceira geração, junto com a linha do Nuzleaf, demonstrando... Mano... O que esse golpe faz com o oponente? Ele reduz a defesa? Tem cara de ser ataque de debuff. perfeitamente como o Pokémon usa o golpe, fazendo um som pacífico de Pera, eu acho que eu adiantei demais. em folha, sendo apresentado na terceira geração, junto com a linha do Nuzleaf, demonstrando no anime perfeitamente como o Pokémon usa o golpe, fazendo um som pacífico de floresta, perfeito para dar aquele sono, causando o oponente a dormir. Pokémon dessa tipagem geralmente usa plantas como poder, e isso é o que faz Grass Knot, já que faz um nó no mato. É um poder comum a todos os Pokémon que têm poderes com a mata, sendo o Pokémon só enraizando de alguma forma e fazendo algo para o oponente tropeçar. Por isso, quanto mais pesado, maior o dano. É o Pokémon em queda. Outro golpe que tem a ver com o ambiente é o particular de Stunfisk de Galar, com armadilha, onde o Pokémon se põe como uma armadilha no campo, se escondendo e prendendo o oponente por vários turnos, causando dano contínuo. Afinal, é um Pokémon baseado numa armadilha de urso. Para alguns golpes fazerem sentido, vale lembrar que os Pokémon também conseguem invocar terrenos que mudam o campo de batalha, como o terreno gramado, e que nem sempre precisam disso tudo, mas o fato de conseguirem afetar todo o campo é um bom lembrete, e como a floresta e o gramado são cheios de vida, conseguem recuperar o HP dos Pokémon que fazem contato com o chão enquanto no terreno. A vida criada é capaz de ajudar com a vida dos mesmos. Inclusive, enraizar é bem simples e entendível com toda a questão dos Pokémon de plantas serem plantas, podendo criar raízes e absorver a vida da terra. É o mesmo sentido que o terreno anteriormente explicado. É da onde sai o HP. Ao invés de invocar a vida da terra para afetar o campo, indo diretamente a essa mesma energia vital que da terra sai. E por esses ambientes criados é fácil entender porque deslizar nas gramas vira um golpe de prioridade no terreno. Grassy Glide desliza melhor nas gramas quando, bom, tem grama, sendo prioridade por funcionar melhor seu conceito, sendo um golpe de Pokémon que vivem em florestas. Faz Estar sentido. em casa é quase uma vantagem. E as particularidades de cada Pokémon ajudam a entender como eles fazem suas próprias versões das coisas, com o chute tropical sendo o golpe particular da Tsarina, que é particularmente reconhecida pelos seus chutes e seu tema de fruta tropical, fazendo do seu ambiente parte de como luta, sendo bem específica de si, já que seu lado rainha empoderada é o que faz os outros temerem e perderem seu ataque. Eu não entendi o porquê que esse golpe é de planta. Eu entendi o trocadilho drop kick com drop kick, né? Isso eu entendi, esse trocadilho. Deixa eu ouvir de novo. O chute tropical sendo o golpe particular da Tsarina, que é particularmente reconhecida pelos seus chutes e seu tema de fruta tropical, fazendo do seu ambiente parte de como luta, sendo bem específica de si, já que seu lado rainha empoderada é o que faz os outros temerem e perderem seu ataque, sendo um chute intimidador.
assim como Needleworm, braço de espinhos, funciona, sendo um golpe que só alguém com um braço com espinhos ou que pode gerá-los pode usar, fazendo o oponente hesitar pela situação espinhosa que se encontra. E aproveitando que estamos falando de espinhos, o golpe introduzido com a linha evolutiva do Chespin, Escudo Espinho, é capaz de proteger o Pokémon que se encarapuça em seus espinhos, que por si causam dano ao oponente diretamente. Enquanto a outra versão de um membro especializado, dessa vez Sanguessuga, é Chifre Parasita, onde ao fazer contato com o oponente, o golpe consegue absorver HP diretamente, sendo parecido com a ideia de Ingrain enraizar, só que ao invés de tirar o HP da terra e a energia da mesma, rouba HP do seu oponente, algo que veremos mais vezes mais tarde. Drum Beating, ou batida do tambor, é um golpe que afeta diretamente a velocidade do oponente pelo barulho e pelas raízes que criam, dificultando a mobilidade e os sentidos do alvo durante o combate, sendo um golpe particular perfeito Coitado de do Hilo. Magikarp. Outro golpe apresentado na mesma geração, mas que fala de como nem todos os Pokémon têm membros especializados para combate de planta, é Cutucada com Vara Curta, Branch Poke, que é bem autoexplicativo. Mas a ideia cresce, já que Martelo Madeira é um dos golpes mais fortes de planta, sendo também bem autodescritivo, mas como precisa de muita força vital interna do Pokémon para conjurar, da mesma forma que ele pode sugar HP dos outros com os golpes que mencionamos anteriormente, ele também consegue sacrificar o seu próprio para atacar com o máximo de força conjurando o martelo. Por isso, esse golpe aqui tinha que ter uma passiva de quanto mais alto o Pokémon que tá dando o golpe, maior o dano, né? Porque, olha, por exemplo, o Execute de Alola aqui, pô. Vai dar uma marretada com a própria cabeça, né? A árvore vai cair e voltar. Pela altura, quanto maior a altura, né? Como já diz a história, força é igual a massa vezes aceleração. Quanto maior a altura do objeto, no caso do martelo, para cair, maior a aceleração, por mais tempo a aceleração da gravidade vai agir sobre esse corpo e por consequência mais forte a queda da pancada, né? Tem que ter essa passiva, pô. Força conjurando o martelo. Por isso, Frenesi das Selvas, ou do japonês Rigidez Florestal, também existe, mas sendo mais especial a Pokémon que possuem um laço muito forte, iniciais, sendo esse golpe a força máxima de um Pokémon de grama, deixando até o Pokémon que usa em combate em completo desgaste, fazendo-o precisar recarregar as energias. E ainda falando de iniciais e golpes especiais, Grass Pledge, Juramento às Plantas, que conjura um pilar de folhas no oponente, é um dos 3 golpes especiais de todos os iniciais. Por isso também tem um efeito secundário especial por 4 turnos, a depender da combinação com os outros juramentos, onde este pode causar um pântano se usado junto ao juramento das águas, que dividem em 1/4 a velocidade dos oponentes, ou uma queimada se usado junto ao juramento ao fogo, que causam dano ao Pokémon não da tipagem fogo no campo do oponente. Mas voltando para coisas mais simples, Bola Enérgica é um golpe que o Pokémon conjura o poder da natureza, o condensando em uma bola especial de energia e que por isso também é capaz de diminuir a defesa especial do oponente, assugando como todos os seus poderes de planta podem fazer. É um chup-chup gostoso? Entrando na lista de golpes particulares muito específicos, como Chloroblast, Explosão Clorofila, onde o Pokémon usa seu poder de absorver rapidamente clorofila e o explode em direção ao seu oponente. E como tudo que Electrode sabem fazer é explodir e se causar dano, esse golpe obviamente tem um dano de coice junto a ele, explicado pelo fator clorofila ser explodida. Nós ainda temos 2 golpes particulares de cada evolução da linha do Applin aqui. Força G, de gravitacional, ou do inglês maçã gravitacional, é o golpe do Flapple, a versão que usa o poder da gravidade na maçã de Newton para atacar o seu oponente, causando dano físico e diminuindo a defesa pelo grandioso dor pesado de uma maçã. Enquanto Appleton causa seu dano grande com ácido málico, literalmente ácido. Mas é só o ácido que causa o azedo encontrado nas maçãs. Por isso também diminui a defesa especial do seu oponente, o derretendo com azedo. Bem realista e científico, diferente da Folha Mágica, o golpe que cria folhas com poder mágico de perseguição. Por isso nunca erram, sendo mais fracas do que uma outra versão, a Folha Navalha. O golpe igual, mas que por não ter a mesma magia de perseguição, foca na conjuração de folhas mais afiadas, por isso tendo uma chance maior de crítico. Em contraste, esse golpe também tem uma chance de errar.
para servir de balanceamento entre os dois, entre você escolher um golpe mais afiado ou um golpe que tenha magia envolvido de perseguição. Vários golpes têm um balanceamento quanto a como interagem. Vinha poderosa é o mais forte, então pela concentração de usar maior força, o golpe tem mais chance de errar que outros. Cadê como o chicote de vinha, cipó? que é mais certeiro por não ser uma construção de vinha tão forte, tão grande. A gente pode até imaginar essa divisão com como vemos a sincronia, hein? A sincronia. A sincronia absurda. É porque ele começou a falar de golpe da folha. Aí eu lembrei do... Opa, só chicote de cipó. Aqui outros, como o chicote de vinha, que é mais certeiro por não ser uma construção de vinha tão forte, tão grande. A gente pode até imaginar essa divisão com como vemos espadas de uma mão e espadas de duas mãos, uma sendo mais pesada e mais difícil de locomover, por isso podendo errar, mas também quando acerta, acerta com mais força. E com lâmina de folha, nós temos o meio termo, golpe nem tão forte nem tão fraco, mas que se bem acertado, consegue causar um crítico, já que é uma lâmina afiada, tal qual foi com folhas navalha quando explicamos anteriormente. Folha navalha! Isso são golpes onde o Pokémon já consegue melhor controlar seus poderes. No começo, eles ainda têm pouca destreza, por isso folhagem existe, sendo o começo de um Pokémon de planta em conjurar as forças da natureza. Não, pera aí. Pô, se o Pokémon quando é jovem falta destreza, é só pedir ajuda pro Astarion, pô. O Astarion, o ladino da geração. É só eu falar de Baldur's Gate que olha quem chega. É só eu falar de Baldur's Gate, olha quem chega. Né, Gui? Porra! Isso sendo mais fraco. Tornado de folhas é o próximo nível desse golpe, com o Pokémon agora, ao invés de só puramente arremessar folhas, fazendo um tornado maior com as mesmas, sendo capaz de diminuir a chance de acerto do oponente por como o golpe é feito. Um tornado de folhas vai ser distrativo, ocupar todo o campo de visão do oponente e como o Pokémon que usa o golpe geralmente é também uma planta, consegue se esconder bem em meio a todo o tornado. Mas se usado concentradamente numa direção só, ao invés de espalhar as folhas pelo campo, vira a tempestade de folhas, onde o Pokémon usa toda a sua força para criar essa tempestade diretamente no oponente. Tá, agora eu Por isso entendi. gastando muito da sua energia e diminuindo seu ataque especial. Agora, mais belo do que isso é usar pétalas de flores ao invés de simples folhas. Por ser mais especializado, Tempestade de Pétalas é mais forte, mas não tanto quanto a Tempestade de Folhas, já que é bem mais específico, sendo um meio termo. Mas aonde essas pétalas brilham mais é em Dança das Pétalas, sendo um golpe que Beleza, prende o Gui. Pokémon na moção da dança que as invoca. Não tem como parar assim que começar, com o Pokémon preso no seu ritmo e que por isso causa a fadiga que deixa o Pokémon desnorteado, confuso, mas que é um golpe tão especializado que é mais forte. E isso é algo que também vemos nos golpes solares. Com Espada Solar, o Pokémon absorvendo a energia do Sol para criar uma golpe do espada dessa Kizaru. energia da natureza, condensando-a em um golpe físico, enquanto alguns outros Pokémon só conseguem criar como energia. Por isso o Raio Solar é especial, mas usa da mesma energia vital que emana das coisas, principalmente do Sol, sendo essa energia uma coisa que vemos em muitas coisas diferentes na franquia: Terra, Sol, Lua, podendo todas serem utilizadas de jeito diferente. Então, ao invés de usar essa energia para Gostei dessa atacar, animação. a mesma pode ser usada para recuperação de HP. Isso é fotossíntese, a habilidade dessas plantas de usar a energia produzida pelo Sol para recuperar a sua força, sendo um golpe de recuperação de HP. E essa força da natureza é comum a todos os seres vivos também, já que no mundo Pokémon a Terra e o Sol também são seres vivos, e a Lua também. Por isso, drenar é algo que vemos funcionar com qualquer coisa. Plantas, seres natureza, todos vivem diretamente dessa energia que é o HP, afinal, se conseguem sugá-la da Terra, que também é uma entidade como os vários Pokémon, sugar o HP de um outro É também mais um é bem chup-chup. normal. Com o tempo também conseguindo fazê-lo melhor, por isso também existe o Mega Drenar e Giga Drenar, sendo apenas um melhor aprendizado de como fazer essa drenagem de energia do seu oponente. Isso também é visto como Semente Parasita, golpe que ao invés do Pokémon diretamente usar o golpe no oponente, ele joga sementes que farão isso para si todo o turno, por isso sendo uma quantidade fixa de HP a cada um deles. A chance de erro do golpe é pelo fator físico do golpe, que tem que acertar o oponente com as sementes para que ela então possa fazer esse trabalho para ele. Mas se quiser fazê-lo diretamente, pode usar o golpe Absorceiva, que consegue sugar diretamente o oponente de acordo com sua força, dependendo de quanto ataque físico o oponente
tem, literalmente sugando diretamente essa estatística. Algo como quanto maior, maior a queda. Mas aqui no sentido de quanto mais forte, maior energia vital que pode ser sugada. Tá. E já que falamos em semente, essa não é a única, com o Worry Seed sendo literalmente a semente da preocupação. Uma expressão idiomática que temos também no brasileiro, que então fica bem fácil da gente entender o porquê de causar insônia no oponente, deixando-o tão preocupado com alguma coisa que ele não consegue dormir. Algo interessante é como em japonês o nome do golpe faz uma piada gramática com Nayami no Tane, que significa causar problema, mas que tem a semente no nome, Tane. Por isso é o que é. Mas essas sementes que vemos toda hora associadas à tipagem aqui não precisam só fazer coisas místicas, como Sementiro sendo bem direto, com o Pokémon usando diretamente para atacar o seu oponente várias vezes, com o golpe tendo variedade de quantas sementes consegue jogar, literalmente como se fosse quanto o Pokémon consegue conjurar. Afinal, é o que acontece com plantas. Se olhar para frutas, nem todas fazem a mesma quantidade de sementes por vez. No entanto, Bomba Semente fala de outra forma de fazer o mesmo, ao invés de sair jogando, tentando acumulá-las antes de arremessar no seu oponente. Por isso também consegue falhar. A mesma logística de não conseguir o suficiente sendo demonstrada pelo erro do Pokémon ao acertar esse golpe. E nem toda planta produz semente da mesma forma. Esporos algodão falam da versão diferente de reprodução da planta, mas isso explicamos no outro vídeo. O golpe aqui é dessa mesma produção, que no caso cria em volta do oponente esporos que diminuem a velocidade dele, já que se prendem a um Pokémon e o deixam mais lento. Imagina, por exemplo, quando você anda numa superfície mais fofa, num colchão d'água. É mais difícil. Esses esporos atrapalham o oponente diretamente, enquanto guarda algodão atrapalham o oponente de outra forma, onde o golpe aumenta muito a defesa do seu Pokémon por se prenderem a ele de forma estratégica, fazendo uma barreira fofa no seu próprio Pokémon. É a mesma logística do objeto conjurado, dessa vez usado em si para a defesa. Mas, já que falamos de esporos são um golpe que do seu nome japonês faz mais sentido, já que especifica que são esporos de cogumelo, no caso, sendo esporos feitos para apagar o oponente, deixando-os com sono. Essa versão específica de cogumelo difere do pó do sono por ser a especialidade dos cogumelos, que são os decompositores finais da teia alimentar da natureza. Faz sentido pra caramba. Ao dormir final da morte dos seres vivos. Eles são o último a apagar que certos animais verão. E como é uma coisa que vai acontecer com todos, a chance de acerto é 100%. Enquanto o pó do sono é de outras plantas, é mais incerto, já que não são a especialidade das plantas no geral em fazer isso, por isso tendo a chance de acerto mais baixa. Além de que essas mesmas plantas têm outros tipos de esporos, com esporos atordoantes tendo a mesma chance baixa de acerto, com nenhuma sendo especialidade das mesmas, com esse Pokémon sendo bicho que criam esporos com diversos efeitos colaterais. A gente vê isso, por exemplo, na habilidade Effect Spore, efeito dos esporos, não sendo certeiros com o que faz, podendo causar efeitos diversos. Mas hoje não é sobre habilidade, isso já foi numa série inteira diferente aqui no canal. E, falando de esporos, efeitos e habilidades especiais de plantas, também vale falar de aromaterapia, que no mundo Pokémon funciona para recuperar estatísticas debilitantes no seu Pokémon, com ele usando os mesmos esporos e aromas para curar seu time dessas mesmas condições negativas que podem causar ao oponente. Sendo especialista em usar para a ofensividade, agora as usando de forma defensiva. E falando nisso, vamos aos golpes mais fortes da tipagem. Os golpes máximos são os mais simples. O de planta, por exemplo, o Pokémon cria um campo de planta gigante que não só acertam o oponente com várias formas diferentes de conjuração que nós vimos no vídeo de hoje, mas também por isso cria um terreno de plantas. Já quando usado por um G-Max Appleton, o Pokémon acaba restringindo sua criação a fazer frutas doces que ajudam o Pokémon do próprio time a se curar. Já quando usado por um G-Max Flapple, o Pokémon restringe a criação de coisas azedas, o mesmo ácido que vimos antes, mas dessa vez atrapalhando os oponentes a se locomoverem, tanto pelo cheiro quanto pelo campo, por isso diminuindo a sua evasiva. Já quando usado por um G-Max Rillaboom, o Pokémon faz o mesmo que todos os iniciais de Galar, sendo golpes dessa tipagem, mas que fazem uma referência a seus golpes particulares de iniciais e golpes finais de iniciais, sendo um golpe tão forte que ignora qualquer habilidade que poderia atrapalhar esses golpes poderosos. Já quando usado por um G-Max Venusaur, o Pokémon ativa e prende o oponente em uma vinha, que causa dano contínuo ao Pokémon oponente que não for do tipo grama por 4 turnos, coisa comum entre os 3 iniciais de canto aqui. Enquanto o movimento Z dessa tipagem, o Pokémon concentra toda a energia em criar uma explosão de folhas e pétalas, que desabrocham explosivamente, causando grande quantidade de dano no seu oponente. Como é que a planta vai debrochar de forma
explosiva. Que tipo de planta tu anda fumando, hein, ô criador dos golpes de Pokémon? Oi, Dani. Eu só queria saber isso, gente. Na moralzinha. O cara responsável por criar os golpes do mundo do Pokémon, o que é que ele fumou pra criar um golpe em que plantas desabrocham de forma explosiva? Como é que uma planta vai explodir? Ele fumou um esprigatito? Não, ele jantou uma chicorita. Lembra do vídeo, Matt? Hisashiburi da Mugiwara. Não sei porquê, cara, mas de vez em quando eu tenho vontade de imitar o Crocodile, tá ligado? A risada do Crocodile. Mostrar o vídeo pra Dani? Não, deixa eu encerrar esse vídeo aqui. Não... Deixa eu encerrar esse vídeo aqui primeiro. Enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até a próxima. Eu fui. Tchau, tchau.